Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um Glancecast, o nosso podcast semanal. Aí alguém tá perguntando assim, né? Pô, como assim semanal? Semana passada eu não assisti vocês, entrei na rede social e não vi. Calma, estávamos preparando aqui um conteúdo sensacional que você vai acompanhar a partir de agora, tá? Inclusive, nesse mês aqui você acompanhou aí várias dicas de relacionamento, né? Falamos aí muitas coisas aí, tá bem legal o nosso conteúdo. E pra gente fechar aqui esse mês com chave de ouro, nós temos aqui um casal convidado. Daqui a pouco a Adriana vai chamar, vai apresentar aqui esse casal. Eles vão falar um pouquinho deles também. E fica aí até o final que você vai se surpreender e vai ser aqui um papo muito gostoso, tá bom? Como você já sabe, aqui do meu lado está a Adriana, que vai falar daqui a pouco, e você ouviu aí uma tossezinha, né? Calma que você já vai saber o que está acontecendo aqui, tá? Tudo bem, Adriana? Oi, tudo bem, Ivan? Olá, pessoal, saudade. Nós pudemos nos ver semana passada, mas estamos aqui de novo nessa sexta-feira. Estou aqui com um casal muito bacana, muito especial, e mais outro também convidado, bem pequenininho, que vocês vão entender daqui a pouco. Eu estou com o Renato e com a Letícia. Primeiramente, agradeço por ter aceito o convite, estar aqui com a gente. E também o Samuel. Ai, que coisa, tem 4 meses o Samuel. Olha lá, já está aqui todo à vontade aqui. Nós vamos fazer pergunta daqui a pouco, o Samuel também, sobre os pais dele, fica tranquilo. Oi, Renato, é um prazer estar aqui com você. Letícia também. Vou pedir que vocês se apresentem, falem um pouquinho de vocês, o que vocês fazem, como vocês vieram parar aqui no Glancecast, né? Então, é com vocês. Tá bom. Quer se apresentar primeiro? Pode começar. Pode começar? Bom, meu nome é Renato Higuem Carriel, tenho 36 anos, sou um ex-lutador, hoje empreendedor, digamos, empresário do entretenimento da luta, né? Temos um instituto que cuida de jovens e adolescentes, onde a gente dá treinamento gratuito, não só para Sorocaba, mas para toda a região. Como lutador, tive uma carreira, digamos assim, extensa. Comecei com 12 anos de idade, fui parar, tem 8 anos que eu parei de competir para me dedicar como treinador e hoje empresário, né? Sim. E, bom, de primeiro ponto é isso, né? Deixa minha esposa se apresentar agora. Bacana, mas vamos voltar aí, né, Van? No instituto dele, que incrível mesmo. Vamos falar um pouquinho com a Letícia. Eu sou a Letícia Bage, tenho 27 anos. Esse é o Samuel, tem 4 meses. Já é super comunicativo. E é isso, a gente trabalha junto, né? Trabalho junto com o Renato, no meu esposo, no instituto. Legal. E é isso. Nós conversamos um pouquinho antes nos bastidores, você faz toda a parte administrativa junto com ele das empresas do instituto. Toda a parte administrativa, legal, a parte financeira. Eu costumo dizer que é o trabalho por trás das cortinas. Ah, sei bem, viu? Costumo não aparecer muito, mas assim, todo o trabalho que tem atrás de cortina, administrativo, financeiro, sou eu que faço. Legal, mas hoje você vai aparecer muito, tá? Então fica tranquila, né? Bastante, né, Van? é isso aí. E a gente vai falar hoje aqui sobre namoro, né? Um dos tópicos aqui. Mas antes da gente entrar no tema namoro, a gente quer saber um pouco mais do Instituto. Como que funciona, por que surgiu a ideia do Instituto, o que acontece no Instituto. Onde fica, e a gente já vem pro tema da vez aqui. Bora lá, vamos lá. O Instituto surgiu em 2013, né, dentro de uma garagem, em parceria com o INES, né, que era um Instituto de Integração Social, né? O que a gente fazia lá? Eu era um voluntário, eu ajudava no cadastro, captação, eu via quais eram as necessidades dos alunos que ele frequentavam. Sim. Era vinculado com uma escola profissionalizante. Então, a gente pegava aquela demanda das pessoas que tinham uma dificuldade, carência, eu fazia todo o cadastro e encaminhava. E o pessoal sabia, o pessoal me apoiava, os pais do fundador do Instituto me apoiavam como atleta, inclusive treinavam junto comigo. Falaram, Renato, por que você não começa a dar aula aqui? Eu falei, mas a gente não tem espaço para dar aula, a gente tem várias salas de aulas, tem as salas de formação. Aí ele falou, não, mas a gente tem a garagem. Daí eu falei, vocês autorizam usar a garagem? Autoriza, tá? Você pode começar, veja o que você precisa aí. E sem brincadeira, nós começamos esse trabalho, a gente chama os aparadores, que são onde você golpeia, fazendo com chinelo. Eu pegava, a gente não tinha recurso, o Instituto cedeu o local, mas não tinha recurso para comprar material. Então, eu pegava as minhas luvas, que eu utilizava o meu material de treino, botava na mão de cada criança, cada adolescente que lá treinava, e eu usava o chinelo, tem vídeo, foto na internet, que incrível. Eu treinando o pessoal assim. Foi passando-se o tempo, começamos a levar a molecada para o campeonato, começou a aparecer os primeiros campeões, campeão de kickbox, campeão de MMA, campeão de jiu-jitsu, e aí foi expandindo. Ao longo dos anos, tudo vai passando por transformação, fomos alcançando um aporte maior. Nós se estabilizamos como equipe de competição, primeiramente. Hoje somos uma bandeira, né? Temos a nossa marca registrada, temos
vamos dizer, digamos assim, não filiais, mas nós temos expansão na Europa, Latinoamérica, praticamente toda a Latinoamérica nós já trabalhamos, temos alguns países ainda em ativo, não somente com a parte da empresa, mas sim com o trabalho social. Então, assim, a gente brinca que nós não fomos empresa primeiro nós fomos social. Sim. Tudo que é Higuen Team, que é a bandeira que gere hoje os professores, que capacita os professores, que prepara todo o treinamento do Instituto, do Projeto Social, lutando por um sonho, ela surgiu primeiramente com o trabalho filantrópico. Somente com o ato de ajudar outras pessoas, assim como eu fui ajudado um dia, outras pessoas que não tinham condições. Legal. Passou todo-se o tempo, né? Eu comecei a namorar com a Letícia, né? A Letícia sempre amou esporte. Vocês se conheceram lá? Não, eu ainda quando atleta fui metalúrgico, trabalhava numa empresa e eu conheci a irmã dela que trabalhava comigo. Certo. Então eu vou falar, já vou entrar um pouquinho. Claro, vamos entrar no como conheceu, vamos entrar um pouquinho no valor, depois a gente pode voltar a falar da empresa. Tá bom. Então uma coisa vinculada na outra. Exato. Sim. A Letícia, a gente só se conhece porque eu era lutador. Sim. A irmã dela, junto com os nossos amigos de sessão, né, todo mundo comprava rifa minha quando eu ia lutar. Que legal. Então eu ia lutar, precisava fazer uma rifa para comprar uns shorts. Precisava fazer uma rifa, eu vou comprar, tal. E aí teve uma festa junina na empresa. E nessa festa junina, eu era o único solteiro. Aí ela falou, Renato, tu pode ir de noivo? Minha irmã só tem um vestido, minha irmã tem que ir comigo, porque o pai, meu sogro, é enérgico, não deixava sair sozinho, mesmo já sendo de maior, fazendo faculdade. Sim. Meu pai só deixa eu ir se eu levar minhas irmãs, né? E era a festa da empresa. Você vai de noivo e minha irmã só tem a fantasia de noiva. E aí vocês fazem o par para a empresa, né? Ótimo. Que legal. Nos conhecemos lá, ela era menor de idade na época, não rolou nada, foi uma brincadeira boba de festa, à noite teve um churrasco com os amigos. Isso ela tinha uns 13, 14 anos. Sim. Resumindo, passou-se o tempo, casamos na festa junina. Escute bem. Ah, entendi. Casamos na festa de brincadeira. junina. Vou inventar de brincadeira. Brincadeira. É. Cara, brincadeira. Brincadeira, gente. Passou-se, ela casou com o primeiro namorado, namorou o primeiro namorado e casou com o primeiro namorado, né? Eu tive meu primeiro casamento. Passou-se os anos, eu estava divorciado, ela estava num processo de separação. Por coincidências, eu não falo que existe coincidência, eu acredito que tudo é caminho de Deus. O destino. Nós tivemos uma ação social no nosso evento, né? Que eu comecei tudo sozinho, para vocês entenderem, tudo. O evento nosso que promove, que faz os lutadores profissionais, o projeto, tudo sozinho. Sim. E estava tendo uma campanha para a gente contratar as meninas para trabalharem com a gente. Então, as meninas que levantam as plaquinhas, sabe? Do evento de luta. Sim. Era uma campanha de modelo, tinha entrado uma agência e tal. E ela sempre seguiu, sempre contato de internet. A gente não se conversava. Sim. E ela pegou e se cadastrou. Daí ela falou, posso participar? Como funciona? Eu falei, claro, né? Então, normal, participou, começou a estreitar o laço, foi com a gente no evento. Que legal. Ela... eu sou, como posso dizer, não posso falar assim, mas eu sou apaixonado pela minha mulher até o dia de hoje. Inclusive, ontem eu fui deitar, porque como a gente tem um neném de 4 meses, vocês veem que eu falo com a mão, né? Eu sou assim pra tudo. Então, eu me bato muito dormindo, que são os reflexos. Parece que tá lutando ainda. Exatamente, reflexo da luta. Tem que dormir esquivando. São reflexos que eu tenho, então eu tenho medo de acertar ele. Sim. Então, quando ele tá dormindo com ela, eu deito na sala ou no quarto deles. Sim. Né? Aí ontem ele dormiu no berço. E na hora de deitar com ela, eu falei, eu continuo apaixonado por você da mesma forma quando você começou a namorar comigo. Uau. Né? Uau. Então, assim, ó, meu olho enche d'água de eu falar. E o coração? O namoro... Sai pela boca, né? O namoro começou de uma forma assim. A gente estava conversando sobre relacionamento junto com uma roda de amigos. Sim. Né? E a gente precisava fazer uma visita em alguns lugares para levar as atrações do evento. Levar a encarada, face-to-face, fazer a promoção do evento. E eu já estava afim dela, sabe? Fiquei sabendo que ela estava solteira, né? Que ela não estava relacionando. Eu solteiro, né? E ela linda, ela tem um corpo escultural, tal. E eu tive um cuidado muito grande com ela, né? Como ela fala, eu sempre fui cara de pau, né? Em tudo eu sou cara de pau, para fazer negócio, para correr atrás de patrocínio. Mas com ela, eu levei 3 meses para dar um beijo nela. E fui tomar um suco com ela,
Fui com ela ver as demais coisas. Isso, apaixonado já. Já tava apaixonado, cara. O olhinho já cheio de Já tinha paixão. ciúmes. Mas qual o grau de dificuldade de se aproximar dela? Era Respeito. Respeito? Ela sempre... Tá. Ela Você falou que você sempre meteu a cara pra tudo? Mas Não, com ela foi diferente. diferente. Foi assim, Diferente. eu agradeço muito a Deus porque ela vem de uma família... Pano. Os pais têm uma Sim. educação muito boa. muito boa, muito libada. Meu sogro é meu paizão, né? E o que acontece? Ela sempre, até o dia de hoje, se porta como uma dama. Nunca a minha esposa se portou de forma diferente. Nunca tive problemas com ela, nem de namoro, na época de namoro, aqueles negócios, não. Tinha umas paquerinhas que os caras vinham em cima, né? Sempre. Aí você olha torto, né? Um ou outro você tem que falar um pouquinho mais grosso, né? Mas ela nunca me ocasionou problema com isso. E ela se portava de uma forma... Ela era sua amiga, é uma pessoa sorridente, um sorriso maravilhoso, lindo. Só que ela nunca, digamos assim, te dava uma brecha de falar assim, não, eu quero. É hoje. É hoje, não. Entendi. Então, assim, e eu respeitei no último. O nosso beijo, o primeiro beijo, foi um acaso, numa visita, num café que seria promovido a encarada do evento. E foi assim, eu sentei do lado, o dono da casa falou, ó, essa mesa é de vocês podem consumir isso e tal, fiquem à vontade, vejam se a casa atende. Uau. E nessa daí, a gente conversando, foi uma virada de rosto, assim, ó, do jeito que eu tô olhando pra ela, ela olhou, eu fui e beijei, né? Aí beijei, ela ficou assim olhando, ela retribuiu o beijo, fiquei morrendo de vergonha na hora, coisa que eu não tenho, eu sou um cara que eu não tenho vergonha pra nada. Aí eu olhei, a gente começou a conversar e dali a gente começou a namorar. Legal. Foi aqueles 5 segundos de coragem. Foi assim, ó, é hoje ou não é mais. Tem que ter 5 né? segundos, gente, Mas de coragem. começou o ameizinho, né? Aquele amei nas coisas da rede social. Já mudou o joinha, né? Ah, já mudou o começou o negócio. coraçãozinho. Aí eu falei, coraçãozinho, né? Hoje fala match, né? Geração de hoje fala Com match, né? certeza. É. Ô, Renato, você acredita, então, que a base ali do início do seu namoro foi a amizade? Foi. Muito forte. Foi amizade. E eu vou É o falar... princípio de tudo, né? É a amizade. Ela foi... E isso eu posso falar ao vivo. Ela foi trabalhar pra gente sem receber. Porque era uma ação que a gente estava fazendo, né? Falei, olha, a gente pode pagar dessa forma. Falei, não, eu quero vir porque eu gosto do esporte, eu gosto de luta, já treino jiu-jitsu há um tempo, já treinei boxe, né? Eu gosto, a gente acompanha você, sabe como eu trabalho e eu quero participar. O nosso namoro foi muito curto, né? Foi um namoro muito curto. Mas o que chamou a atenção foi isso. Ela é uma pessoa que ela é extremamente doada a todas as amigas dela, a todos os amigos, familiares. A gente brinca, isso é fala nossa já, não é mais dela nem minha. A gente pode ter 1 milhão de problemas. Se um irmão nosso, uma irmã nossa, alguém tem um problema, a gente esquece os nossos problemas e corre fazer. E minha esposa, desde o início de namoro até o dia de hoje, ela é assim. Pode estar com 1 turbilhão de problemas. Se a mãe dela ligar, né? A irmã caçula ligar, qualquer um ligar, ela consegue trancar o dela, ela reprime o dela, mas corre para Muito resolver. bacana. Muito bom. Ô, Van, vou aproveitar o engate dele aqui para dar uma dica aí para as mulheres que procuram se relacionar, procuram um namoro. Porque às vezes a pessoa vai procurar um namoro, a mulher, ela já vai direto, né, Van? Primeiro encontro, já vai cheio de expectativas, já quer de cara encontrar o amor da vida dela. E acha que vai o casar, cara que ela vai o casar, amor da vida. só que ela esquece do principal, que a gente acabou de falar aqui agora. Primeiramente, você tem que conhecer um amigo. Porque essa é o começo, é a base sólida do relacionamento para dar certo. A amizade, Exato, né? exato. Então fica a dica, tá, gente? Exato. E Letícia, como o seu marido levantou a bola e a Adriana também agora, a Adriana falou, né, que hoje em dia é uma geração diferente, né? Sim. Essa geração de 12 anos, 13 anos, essa meninada que tem por aí. Falando assim de namoro, né? Que dica, o que você poderia falar para esses jovens, adolescentes, a importância do respeito e da amizade numa relação, no namoro? Né? O que você pode dizer para eles? É uma dica, talvez exemplos de vocês. Por exemplo, ele foi um rapaz respeitoso, né? Sim. Esperou ali 3 meses para dar o primeiro beijo. E não vou falar que era um cara assim que tava com medo, porque o cara é lutador, né? Mas não era fácil por respeito mesmo. Mas o que você falaria para os jovens de hoje que estão namorando, a importância da amizade e do respeito numa relação? Uhum. E é importante que ficou gravado que vocês ouviram que ele falou que ele beijou, né? Porque E o todos pai dela esses tá ouvindo. anos ele fica falando que fui eu que beijei ele. Não, foi sua filha que me beijou. Fica falando Não fui eu. que eu Então beijei. é uma Tá vendo, mãe? exclusividade isso, então. essa notícia. Exclusividade, você viu? Exclusiva, hein, Van? Exclusiva que não Tá tem vendo, cast, mãe? hein? Sensacionalismo Confessou, ó. aqui, ó. Viu? Minha sogra quase bateu em mim.
Eu bato o pé com a minha sogra, mas é pra empurrinhar. É só com amor, tá, gente? É sério. O pessoal fala que eu devo ter medo da minha sogra, só pode. Que eu amo minha sogra, mamãe. Eu pego no pé dela. Eu falo, não, foi sua filha que me beijou. Você tinha que agradecer. Nunca devolvi, né? Aquelas brincadeiras. Claro. Família, Mas agora sabemos a verdade, né? Sim. Agora Tá não sabe a bem. verdade. Ele que beijou, Tá então... gravado, viu, mãe? Tá gravado. Não tem como editar, viu? Isso aí. Vamos lá. O conselho que eu dou é, né, como vocês já falaram, ter amizade, a base de tudo e muita conversa, né? Muito diálogo. Eu, assim, no começo, eu era uma pessoa muito fechada, muito retraída. Então, acontecia algo, eu ficava séria, ficava na minha. Ai, mas o que aconteceu, né? Às vezes ele não percebe, às vezes não entendia, né, o que eu estava sentindo, e eu ficava nessa retração querendo que ele adivinhasse. E isso não rola, né? Ninguém vai adivinhar o que você está sentindo. Exatamente. Então, o conselho que eu dou é conversem sobre tudo, né? Deixar mais claro, né? Isso, Os sentimentos. deixe claro o sentimento, as intenções, né? Converse sobre tudo, sobre como vocês querem estar daqui 5 anos, né? Quais os planos do futuro, né? Se pretende casar, ter filhos, quer trabalhar fora, quer trabalhar em casa. Conversem sobre tudo, né? O relacionamento é isso, é amizade. Você tem que ter ali no seu companheiro, né? Uma amizade, uma base sólida e ser flexível também, né? Você tem o seu lugar de fala, mas você tem que ter o seu lugar de ouvido. Então, você, da mesma maneira que você fala, você tem que estar aberta a ouvir. Né? Então, é esse o conselho de tudo, assim. Pra tudo, né? É verdade. Ele comentou que vocês tiveram um namoro não muito longo. Foi rápido. Sim, foi rápido. Vocês tiveram noivado ou do namoro já foi direto pro casamento? A gente já foi, assim, do namoro, a gente já foi morar junto. Já foi morar junto, foi direto pro casamento. Ficamos um tempo noivos, né? Sim. Mas morando junto e depois casamos no civil. Mas foi algo bem rápido. Ah, entendi. Ela também falou aqui, dele um negócio muito legal, né? O conversar, né? Porque é difícil você adivinhar, ainda mais um namoro. Sim. Num casamento, você já tem uma relação, você já se conhece há muitos anos, então no olhar, talvez, você já sabe o que a outra pessoa tá querendo, né? Exatamente. Por exemplo, quando ela tá um pouquinho mais brava, o jeito dela te olhar, você já sabe. Né? O que Isso é cara, fato. eu já sei. É fato. Mas quando tá namorando, não, porque você tá conhecendo a outra pessoa ainda. Então, a importância, né, Renato, da comunicação dentro de um namoro, né? Porque é impossível você adivinhar o que está na cabeça da outra pessoa. São duas histórias, estão se complementando, estão se conhecendo. E se você não tiver uma comunicação, aquele namoro vai estar fadado a ser um péssimo noivado e um casamento falido. Né? A comunicação é importante, na sua opinião, no namoro? Sim, posso abrir um adendo? Pode, claro. O que acontece? Eu tive uma criação totalmente diferente da minha esposa. Né? Eu não fui criada pelos meus pais. Então, eu tinha digamos assim, uma visão de família diferente, né? A minha visão de amor sempre foi que é fazer as coisas certas. Eu não era um cara afetuoso, embora eu seja chorão hoje, né? Meus alunos estão cansados de ver eu chorar. Eu choro por causa dos meus alunos, eu sou um cara muito enérgico nas demais coisas. Como você falou da comunicação, eu vou abrir um ponto muito importante quando se está namorando. Para você que pretende casar, isso eu falo para todos os meus alunos, amigos, o pessoal que é mais novo, porque eu também não sou velho, eu tenho 36 anos. Sim. Né? Olhe como o teu cônjuge, seja homem ou mulher, trata os pais. Sim. Como o homem trata a mãe, como o homem, o que é criado pela mãe, pela avó, pela tia, seja lá qual seja o sexo oposto, e a mulher a mesma coisa. Então, o ponto principal, né? Como eu falei, o meu sogro e minha sogra são excepcionais. Pra gente é o meu pai e minha mãe hoje. Né? E meu sogro é uma criação enérgica. Aquele pai tradicional, que o pai falou, né? Conservador, que o pai falou, ninguém retruca. Né? E eu vejo a postura da minha esposa não mudar com os pais, mesmo hoje sendo mãe, mesmo hoje sendo uma mulher formada, tendo a empresa dela, ela tem a mesma postura com os pais. Trata os pais com o maior amor, com o maior carinho, tem uma preocupação redobrada. Né? Então, foi o ponto principal, porque isso eu aprendi na rua, né? Aprendi na minha vida mundana. Como que a pessoa trata a família dela que apoia ela? Quem criou? Né? Eu não tive e não tenho problema em falar isso ao vivo. Sim. E um dos motivos de eu conseguir me acertar emocionalmente, familiarmente, foi ela. Né? Eu não tive meu pai e minha mãe presente. Então, eu nunca soube o que é sentar numa mesa e comer junto com meu pai e com a minha mãe. Né? Ela, mesmo no namoro, ela falava, você tem que ter temperança, tem que ir lá ver sua mãe, né? Embora você não fale com ela direito, seu pai, tem que conversar, tal. Então, assim, tudo o que nós vivemos hoje, familiarmente, eu não tenho vergonha de falar, eu devo à minha esposa.
Eu devo a ela, por ver como ela se porta com a família, né? Então, assim, todo jovem que for casar, esse é um conselho. Olha como ele trata os pais. Quem criou ele? Sim. Se ele trata com respeito. É os valores, né? É os valores que ele adquiriu. Sim. Viu, gente? Importantíssimo. Muito bom. Questão de valores. Exatamente. E lá na sua academia, lá, não sei, talvez tenha casal. Tem casal de namorados lá? Tem. Tem. Tem um recente agora. Né? Ah, Que que se bacana. formou dentro do Não, casal. bacana, bacana. O ponto que eu quero levantar é o seguinte, né? Mais uma vez, né? A geração de hoje é um pouco diferente da nossa, né? Não que eles não tenham respeito pelos pais, eles têm, mas até um certo nível, né? A nossa geração, por exemplo, nosso pai e nossa mãe olhava, a gente já entendia, né? Já entendia o que era. Hoje em dia, não. Você tem que explicar, conversar e fazer Verdade. 1, 2, 3 vezes. Você chega a aconselhar casais de namorados lá, e, sei lá, você pode contar alguma situação, Posso. sem dar nomes, talvez, mas alguma A coisa gente pode assim. dar alguns exemplo. nomes, sim. A gente pode dar alguns nomes, até porque são família nossa, né? Sim. Bom, vamos lá. Temos, ao longo desses 11 anos de equipe, tivemos alguns casais que foram formados e tivemos muitos problemas com questões conjugais, né? E a gente acaba, mesmo eu sendo novo, sendo um cara mais novo de idade, já tivemos casais mais velhos com problemas vindo até nós, até no ponto máximo até mim, por ser o cabeça da equipe. Legal. Porque como eu levo um adjetivo hoje de mestre, eu tenho um mestrado na luta, Sim. então eles sempre vêm pegar uma referência. Então nós vamos por um ponto que aconteceu alguns anos atrás e até chegar à atualidade. Certo. Tivemos alguns casais formados. E o primeiro ponto, quando é formado um casal dentro da equipe, a gente chega para ambos e conversa. Fala, se vocês derem certo, amém. Se vocês não derem certo, o problema de vocês, portão para fora. Por quê? Nós nos tratamos como família. Sim. Todos os membros que trabalham com a gente, que são alunos, que são atletas, todo o nosso staff, vamos falar assim, as pessoas que compõem a constituição da empresa, dos eventos, são tratados como família. Tá? Então, meu estômago. Meu estômago. Então, assim, o ponto que aconteceu alguns anos atrás. Nós tínhamos um casal de alunos, o filho dele era nosso aluno primeiro, começou a treinar o pai e depois a mãe. Eles tiveram um problema conjugal. A mulher saiu, arrumou um namorado fora, dentro do casamento. E ele, mesmo já sendo um homem maduro e tal, antes dele tomar qualquer decisão, ele veio falar com a gente. Né? Veio conversar comigo e tal. Ele falou, mestre, o que você acha que eu faço? Né? Falei, você quer me perguntar como homem ou como professor? Como homem. Como homem, a gente está com orgulho ferido. Você está com orgulho ferido. Então, se eu for te aconselhar como homem, eu vou te dar um conselho ruim. Porque um homem, por sua natureza com orgulho ferido, a primeira coisa, quando ele sabe de uma traição, ele quer agredir. Exato. É verdade. E eu não ensino isso aqui. Por mais que eu tenha sido lutador, por mais que eu seja um cara de uma palavra dura, eu não ensino isso aqui. Se fosse o ponto de você chegar na tua casa, pegar o cara dentro da tua esposa, na sua cama, e você pegar o cara e dar umas marretadas no cara e botar o cara pra fora, tudo bem, você tá tirando um cara que tá dentro da tua casa. Agora, já se passou o processo, já foi. A melhor forma de você resolver é com a tua esposa, né? Passou e ele chorava, e ele chorava, ele chorava. Resumindo, veio os dois conversar com a gente. Letícia mais nova, né? E eu, como professor, eu cheguei e falei, você perdoa ela? Perdoou. Você se arrepende? Não é para nós que você tem que dar satisfação. Sim. Vocês convivem com a gente. Só que vocês vieram até nós. aí. Vocês vieram até nós. Então, a situação qual é? Tentar não fazer de novo. Se vocês têm um casamento aberto, eu acredito que vocês vivem um casamento monogâmico. Mas se vocês têm um casamento aberto, tudo bem, para nós não interessa a vida de vocês. Mas se vocês querem viver, e os dois são cristãos, então eu falei, se vocês têm essa visão do casamento de um cristão, vocês sabem que está errado. Né? E se há abertura para isso, começa a cortar a abertura. Né? Resumindo, passou, estão casados até hoje. Que bacana. O filho cresceu, hoje se estabilizou. Outro casal, esse casal não se fidelizou. Ele começou dentro da academia, mesma coisa. Eles fizeram atletas. Vinham treinar junto, vinham tudo junto, tal. Falei, olha, se vocês começavam a brigar, a gente via que eles estavam diferentes. Falei, no treino vocês têm que se portar por igual. Não pode se portar de forma diferente, tá? Vocês estão com algum problema, vocês deixam o problema no portão para fora. Passou-se os anos, se separaram, cada um seguiu sua vida. Ambos continuam sendo amigos nossos, frequentando a nossa casa. Só que o rapaz teve um problema com drogas. E o que ajudou ele a se estabilizar com o problema das drogas foi o treinamento. Que legal. Né? Ele chegou a confessar para nós. Né? Ele falou, se eu não estivesse aqui com vocês, no ambiente que a gente vive aqui, provavelmente no término da relação eu teria voltado. Ele chegou a usar crack. Não. Crack Pesado, é uma muito droga pesado. devastadora. É o último estágio, se bobear, né?
E agora, recentemente, né, no nosso plantel, né, uma sobrinha minha, filha do irmão meu, está namorando um dos nossos alunos que tem um grande potencial para ser atleta. Legal. Né? Começaram a namorar, eu já dei uma chamada em um, já dei uma chamada no outro. Então, para ir em casa, para conversar, acredito que vem esse final de semana no próximo, para deixar bem explicado para eles. Se acabar o relacionamento, ambos continuam sendo meus alunos e afiliados. Né? Nada muda, vai continuar tudo. Você perguntou sobre conselho. O que mais a gente... Cara, chega capitão de polícia lá, que é aluno nosso, para escutar o que a gente brinca, o que o Riguem vai falar, que é meu nome. E hoje, eu agradeço a Deus porque Deus me deu uma diferença em discernir as coisas. Uhum. Eu tenho meus valores, né? E eu sempre falo, pessoal, a ética e a moral são coisas diferentes. Cada um atua numa vertente. A ética mais vamos falar assim, no termo técnico. E a moral mais no social, no pessoal, na pessoa. Eu sempre falo para meus meninos, a gente pode errar, né? O que a gente não pode consistir é persistir no erro. Permanecer naquele erro. Sim. Meu, se você não... como eu falei, eu não vim de uma estrutura familiar, eu vou ser bem aberto aqui. Eu vim de uma estrutura familiar onde eu vi meu pai trair, meu pai de criação trair minha mãe, vi minha mãe trair ele, certo? E achava que isso era normal. Ambiente tóxico. Algo que não é... Se você tem um casamento aberto, como existe hoje, nessa era moderna, tudo bem. Seu casamento é aberto, você tem liberdade de se relacionar com outras pessoas, é entre o casal que isso tem que ser acertado. Sim, claro, os né? acordos, né? Isso. Firmados. Tudo bem, não há problema algum. Mas o casamento dos meus pais era um casamento feito na igreja, era um casamento monogâmico e tudo mais e tal. Então, pra mim era normal o cara falar que tomou uma galha. Pra mim era normal a mulher falar que tomou uma galha, porque na minha criação eu convivi com aquilo e esse é um ponto que eu sempre levo pro projeto nos discursos. Seja uma reunião familiar que a gente tem, porque a gente faz reunião de casais entre os mais velhos, somente o pessoal casado. Geralmente são os mais velhos de graduação, né, porque já tem um tempo com a gente vivido. Então o que acontece? Tudo que você vai fazer, né, tudo que você vai fazer tem que estar em comum e acordo. Sim. Você errou, tenha a humildade em pedir desculpas. Sim. Né? Então, peraí. Errou, né? Amor, errei. Eu vou pôr como homem, que eu tenho propriedade para falar como homem. A mulher eu não tenho propriedade para falar. Fui lá, dei um like na foto da menina de biquíni. Aconteceu recentemente. Nós brecamos um graduado nosso de algumas atividades. Aconteceu um fato com um dos nossos graduados e tudo mais. Ela veio, relatou, tal, falou. Fui, chamei um outro graduado também. Vamos conversar com a pessoa, né? Vamos chamar ele aqui em casa, ou a gente conversa por telefone. Resumindo, conversamos com ele, falou, uma atitude não está certa, ele confessou. Falei, a gente não está pressionando você, nós não temos que se meter na sua vida. Claro. Mas nós ensinamos princípios e valores. Exato. Então, se um aluno nosso vê hoje um professor dentro de um bar, eu não acho errado, mas eu não frequento. Em 24 anos de prática, 20 anos lecionando, nenhum aluno meu nunca me viu, nunca mais vai me ver dentro de um bar. Né? Nenhum aluno meu vai escutar, vai falar que eu peguei, deixei minha esposa em casa e saí com a minha aluna. Não é congruente com a posição que você está hoje, né? Ponto. Mesmo porque as pessoas te seguem, né? Você se torna uma referência. Uma referência, né? Um exemplo, né? Talvez as pessoas, muitos querem ser você. Muitas crianças, né? Te olham, eu quero ser igual o professor, igual o mestre. Exatamente. E aí, chegou no ponto de eu falar para ela, amor, coisas que acontecem na academia. Demos esse break nele, ele entendeu, eu falei, tal atividade você está suspenso. Não vai participar. Né? Porque traz visibilidade e tudo mais. A hora que você se acertar, se estiver bem, você vem em casa tomar um café e volta. Né? Nós não agimos, eu não ajo com autoritarismo, mas eu cobro muito a postura. Não ligo se não tem como pagar a mensalidade, não ligo se não tem como pagar as demais atividades, mas a sua postura, o homem, eu vou falar na propriedade de homem, ele tem que ter uma postura correta. O caminho tem que ser reto. Né? Ele tem que caminhar corretamente. Eu aprendi que a palavra vale mais... A palavra de um homem tem que valer mais do que dinheiro. Mas maiormente do que a palavra, a ação. Eu não posso chegar na frente do meu pessoal, eu tenho turma de 30, 40 alunos, né? Chegar na frente hoje mesmo, eu vou sair daqui, a gente vai pegar o nosso filho, vai passear com o mais velho, tal, e depois vamos dar aula. E eu vou acompanhar a aula hoje, né? Eu não posso chegar na frente de 30 alunos, falar para eles que eu acho errado eles irem beber no bar, eu acho errado eles fazerem, eu sair do treino e ir pro boteco da esquina. Que você faz é pro bar. Isso é hipocrisia, né? Faço o que eu falo é verdade. Por fim. Então, assim, a Letícia, muitas vezes eu falo para ela, amor, aconteceu um problema com a menina ali, eu acho bom você dar uma conversada. Ela vai lá. Legal. Cria-se o caminho, ninguém chega pra gente não ser invasivo.
Tem que ver se a pessoa dá brecha. E aí chega. E geralmente, quando a pessoa, você chega, ela conduz as meninas para conversar, seja qual for o investimento. Porque a gente trabalha com o corpo. E mesmo nós trabalhamos com o corpo, a gente consegue fazer com que o comercial, a aula comercial, se adeque à nossa disciplina. Então ela conversa com as meninas, olha, não é legal vir com shorts que mostra a polpa da bunda, né? Demais coisas. Não é que não seja errado, a gente não acha. Mas como a gente lida com várias classes na mesma aula comercial, o projeto é proibido. O projeto social é proibido. As crianças, os adolescentes têm que ter um investimento adequado de treinamento. O comercial a gente não pode colocar de uma forma dessa porque é comercial. Mas ela consegue conduzir com todas as meninas. Legal. A gente não é contra decote ou nada, mas tem lugar oportuno a ser utilizado. Numa prática física, o seu esposo é ciclista, não é? Sim. Hora tem que subir, hora tem que levantar a bicicleta. Se estiver utilizando uma roupa inadequada, ele não vai conseguir. É verdade. Então, eu e ela, a gente faz um trabalho em conjunto. Ela cuida das meninas e eu sou muito tradicional com certas coisas. Quando nós nos reunimos, a mulherada, dado o assunto, fica num canto, os homens em outro. Quando é um assunto aberto, todo mundo junto, porque a gente tem muita diferença de idade. Tem adolescente de 10, 11 anos, tem intermediário, tem adultos e tem os masters, né, que a gente fala, né, os veteranos que tem mais... Os graduadão lá. Tem. Uau, Van, que casal com história bacana, né? É história incrível. Eu vou fazer até uma pergunta para eles agora, bem forte. Eita. Porque assim... Quando ela fala forte, é forte. Calma, gente, eles vão entender. Porque assim, vocês hoje, que eu notei pela história, até que você me conta, do que vocês trabalham, o que vocês fazem, dos apoios que vocês dão, até mesmo para casais, super bacana pela história de vocês, de certa forma, vocês são referência. Né, para todo mundo. Vocês são um casal modelo, digamos assim. Que a gente fala que é o casal modelo para o ambiente que vocês vivem. Estão inseridos ali, que estão inseridos. Né? Assim como eu brinco que no âmbito do trabalho, eu e o Van, a gente tem que ser modelo no âmbito do que a gente trabalha, de consultor emocional e mentor. E a gente não pode sair falando ou fazendo qualquer coisa. Então, vocês é a mesma coisa. Como vocês se colocaram nessa papel, digamos assim, nessa situação de casal estruturado, modelo que tem empresa, que tem pessoas que têm que olhar para vocês e ver vocês como uma referência, eu vou falar essa pergunta pessoal, tá? É pesado para vocês isso? É complicado? Porque eu tô falando agora no âmbito emocional, tá, gente? Que a gente tem emoções, né? Às vezes fala, caramba, gente, eu já tenho os meus problemas de casal e ainda tenho que lidar com os dos outros, trazer mais esse peso para dentro da minha casa, de mim, da minha vida. Já passou isso pela sua cabeça? Já teve esse tipo de sentimento? Vou começar com a Letícia. Eu acho que, assim, pesado, eu acho que não. Na verdade, muito pelo contrário, né? Eu me sinto, assim, muito honrada, né? Quando as pessoas nos procuram pedindo conselho, falando, olha, como você resolveria, como você agiria. Então, assim, eu vejo por um outro lado, entende? Bacana. Então, assim, óbvio, né? No começo, como ele referiu ao caso do casal, eu era bem mais nova, não sabia, assim, aconselhar, sabe, corretamente. Então, foi um pouco complicado esse caso, né? Nesse momento, né? Esse momento foi um pouco complicado. Uhum. Mas a gente conseguiu aconselhar, eles conseguiram seguir. Hoje seguem juntos, é uma família estruturada. E hoje, com o passar dos anos, né? A gente já tem aí 8 anos junto. Fui adquirindo experiência, fui amadurecendo. Então, hoje já é mais tranquilo a parte de aconselhamento. E eu me sinto honrada, né? Quando o pessoal chega e procura, olha, Lê, como você faria? Olha, tô passando por isso, o que você acha? Né? Até um tempo atrás, uma aluna nossa mais velha conversando comigo, ai, Lê, fala da maternidade, ainda não sou mãe, não sei se eu quero ter agora, se eu vou esperar. E eu sendo mais nova, às vezes eu falo, poxa, né? Porque é outro nível, assim, né? Que nível, você transcende a mulher, até mesmo não só como mulher, mas dentro da relação, porque o casamento muda um pouco, né? Com certeza. Quando os filhos vêm. Isso é fato. A pessoa fala, não muda nada. Tá errado, muda. Primeiro que muda o espacinho na casa, muda os brinquedos jogados, muda a fralda pra lá e pra cá, os horários. O casal já não consegue, vamos dormir juntinho hoje, às vezes a criança tá no meio. E é normal. Então, lidar com essa situação já com o filho vindo, não é se tá com um filho pequeno, né? Eu já passei, mas já tô na outra fase agora, mas já passei por essa também. Mas eu sei o quanto é difícil pro casal nesse momento. É delicado, muda muita coisa. Você sentiu essa mudança? Você
saiu muito bem dela? Como que você Com viu? certeza, eu senti bastante essa mudança, né? Os primeiros 40 dias são bem difíceis, né? A gente acha que não vai ter luz no final do túnel, né? Mais ou menos isso, Mas gente. sempre tem. E é aquela coisa que eu te falei no início. Se não tiver amizade, não consegue. Verdade. Como ele relatou, né? O nosso neném tá com 4 meses, mas por várias noites a gente não dorme junto. Porque Sim. o neném tá comigo. Então, assim, se você não tiver esse companheirismo, né? Amizade de Essa conversar, compreensão, né? compreensão, Legal. não consegue, né? Às vezes eu falo, amor, fica com ele, por favor, preciso descansar. Ou, preciso tomar um banho mais longo, sabe? Você tem que ter esse diálogo. Tem Legal. que ter esse dinamismo entre casal, né? E eu acho super gostoso quando o pessoal vem pedir conselho pra gente. Legal. Isso é legal também, assim, em cima da... Vocês são um casal que vocês trabalham juntos. Sim. E casal, obviamente, mora na mesma casa, tem as relações ali de vocês, as amizades e tudo mais. E é importante os acordos também. Olha, amor, isso, aquilo, a louça é com você, o Até banho mesmo é porque com... trabalham-se juntos, trabalham né? Já juntos, tem não um sei se período sai lá no no mesmo trabalho. horário. A gente fica Como praticamente que é a 24 rotina de horas vocês? Como que é a juntos. rotina de vocês, assim, como casal e trabalhar junto também? Como que é a rotina lá diária lá? Isso vocês vão poder ajudar muitas pessoas também. Olha, isso é legal, viu? Porque eu já trabalhei muitos anos com meu marido também, foi bem delicado, viu? É bem complicado. A visão que vocês dão, tem pessoas aí que estão na mesma situação, que mora, é casal e trabalha junto, e que o pau quebra. Né? Não consegue se entender direito, mas assim, um pouco a gente pode perceber de vocês que não. Né? Vocês se respeitam acima de tudo, né? No e como começo que é a rotina? foi desafiador, né? Imagino, gente, começo- imagino que eu sei muito bem como que é. No começo foi Você bem não quer mais ver a desafiador. pessoa, né? Você vê ele o dia inteiro, chegou em casa, ai, não quero ver ele, já vi o dia inteiro. Sim, nós tínhamos o problema assim, ele delegava a função, mas ele queria executar. Eu falava, poxa, você pediu pra eu fazer, então entendi. deixa eu fazer. Nossa, Mas eu conheço aí- essa história. Será? Nossa, Onde? déjà vu, gente. Tô tendo aqui agora. Será que é de homem mesmo, gente? Só muda endereço. Só muda endereço? Deixa eu te cortar rapidinho. Vou contar um caso aqui que aconteceu com a gente, tá? Uma vez a gente estava numa reunião lá no escritório. Aí a Adriana falou assim pra mim, Van, cria um nome XPTO pra algum produto nosso lá. Eu fiz assim, eu peguei a caneta e ela, escreve aí, já criei. Cara, eu falei... Ela pediu pra eu criar. Quando eu peguei a caneta pra escrever, ela já tinha criado. já. Gente, é que Eu soltei a caneta o e homem falei, tem que entender que a mulher transcende um pouco, sabe? O tempo, né? O tempo do homem é diferente do nosso. É. Quando ele foi pegar a caneta pra criar, já tinha criado, só escrever. Então, isso é tinha interessante, né? acontecido já. Eles talvez não entendam isso da mulher, né? Sim. Mas eles chegam lá. Eles chegam lá, Letícia. E como que é, então, essa relação de vocês aí? Pá. Trabalhar junto, trabalhar... Vou pôr pelo meu lado. Vai, Renato, vamos ver o lado do homem agora. Olhar do homem, olhar da mulher, Depois olhar ela do vai homem. falar, não, não é assim, não. Não, na verdade, por incrível que pareça, quando a gente fala, o pessoal, isso levanta, eu tenho certeza que levanta inveja em muita gente. Eu e a Letícia não briga. De forma nenhuma. legal. A gente não briga, né? O diálogo impera, acima de tudo. Sempre. Eu falo muito alto, sou neto de italiano, então... Gesticula. Tempo inteiro com a Gesticula. mão. Legal. Eu tenho um tom de voz já mais agressivo para falar. Só que não existe falta de respeito entre nós. Isso é meu jeito da aula. Como eu venho de uma linhagem, não por ser ex-lutador, mas uma linhagem marcial onde a hierarquia prevalece, é militar, sistema militarzão. Né? Desde o corte de cabelo eu gosto de usar, a forma da minha aula, os alunos, eu preservo muito a hierarquia, o respeito. Né? O que acontece quando a gente trabalha em conjunto e é esse atrito que a gente fala? Ela foi minha atleta. Primeiro ela foi minha namorada. O noivado foi bem curto mesmo. A gente noivou, colocou a aliança na mão e depois já estava morando junto. E aí casamos. E eu não conseguia desligar do treinador, do mestre, para o esposo. Porque a minha relação, a minha vida foi diferente. Você levava o treinador pra dentro de casa. Sempre. Em todo lugar eu sou o treinador. Em todo lugar. Com tudo. Vou fazer negócio, vou sentar, eu sou o mesmo cara. Né? Eu sou um cara muito firme com as coisas. E chegou um ponto de um dia, a gente conversando, isso tem alguns anos já. Começo de relação, ela começou a querer competir, querer treinar mais forte e tal. E eu achava que ela queria disputar atenção com os atletas. Porque eu sou ela pode falar isso, eu sou totalmente dedicado ao treinamento.
A gente brinca agora, sábado tem treinamento em casa. A gente tem uma garagem grande lá. Deixa eu entender, você achou que ela estava querendo chamar a sua atenção, atenção, como professor, isso. como mestre. Tipo, olha, você deixa os caras e não me dá atenção. Entendi. Eu também preciso de atenção. Era isso, Lê? Né? Não, eu achava... O homem não entende, não. Não, mas eu achava, a primeira instância, tá. para ela ser mais nova, que seria isso. E eu falei para ela nesse tom, eu falei, tá bom, então eu vou te treinar igual eu treino ele. Só que esquece... que porque você é menina... Esquece o que eu sou seu namorado. Esquece que eu sou seu marido. Esquece. Ela é mulher. É isso que você quer, então... Eu falei, você vai ter o mesmo treinamento, a mesma atenção que eu tenho para eles. Você sabe que treinando eu sou outro cara. Enfim, a minha esposa foi a número 2 do mundo. Né? Ela aceitou, ela foi a número 2 do mundo. Na modalidade dela, pessoa átomo, o número 2 do mundo, pagou o preço. Enfim, ela, se ela fosse terapeuta, eu acho que ela seria uma grande terapeuta. Porque quem me ajudou a me moldar, a ser o melhor companheiro de trabalho foi ela, né? Então, eu sou aquele cara que todo mundo pode tomar decisão. Eu dou liberdade para todo mundo falar nas reuniões. Mas a última decisão é minha, né? Eu brinco e falo, é uma fala minha. Certo ou errado, sou eu que administro essa família, né? Eu nunca vou tomar uma decisão sem consultar minha esposa, né? Mas certo ou errado, e ela fala, ninguém pode passar à frente dele. É o jeito que nós administramos a família. Então, assim... A gente começou a dar certo quando? Como? Quando ela começou a conversar comigo. Ela falou, olha, eu acho que não é legal você fazer assim. Eu acho que não é bacana você fazer assim. Ela falou, ela deu um grito comigo um dia, ela falou, eu não quero falar com o mestre, eu quero falar com o meu marido. Eu não quero falar com o Riguem, eu quero falar com o Renato Carlos Carriel, né? Aí eu caí em mim e comecei a ver que eu não desligava. Eu não separava, porque eu nunca tive esse filtro. Eu nunca treinei uma namorada. Na verdade, ela foi minha segunda namorada oficial, né? Então, assim, eu fui aprendendo a lidar. Hoje, trabalhando, é nessa maneira. Eu posso não gostar da situação. Eu sou um cara muito expressivo, né? Eu posso não gostar, eu filtro tal coisa, amor, tal coisa assim, assim. Ela fala, olha, eu acho legal você fazer assim, né? Olha, tenha paciência, não é hora de você falar com fulano, não é hora de você falar com cicrano. Segura um pouco, tal. Então a gente foi tendo uma temperância nas coisas. E ela entendeu, ela nunca, como eu falo, ela não passa. Você falou uma frase que é real no começo. A mulher não está à frente nem atrás, ela está do lado. Né? Mas ela, em todo momento que ela tem, ela fala, primeiro o meu esposo. Sim. Ela sempre coloca isso bem claro a todo mundo, a todos. Primeiro o meu esposo. Então isso me dá uma confiança, né? Vou falar assim, abrindo no casamento. Eu não tenho medo de fazer nada com ela do meu lado. Primeiramente Deus. Mas com ela do meu lado, eu não tenho medo de empreender, eu não tenho medo de fazer nada. A gente saiu daqui do Brasil, com uma mão na frente e outra atrás. Eu fechei algumas lutas na Europa, comecei a ir para a Europa como treinador e empresário. Em 2018, teve um fluxo maior indo para lá. E eu falei para ela, a gente vai vir morar aqui. Ela nunca falou assim, loucura não. Falou, amor, onde você for, eu vou com você. Legal. A gente, em 2020, no meio da pandemia, eu fui o único cara que conseguiu mandar aqui da nossa região do estado de São Paulo, tirando o UFC, que os caras iam pro UFC, que o UFC é outro padrão, né? Eu era o único cara que conseguia enviar lutadores pro estrangeiro para lutar no meio da pandemia. Eu consegui entrar, estabilizar dentro da Europa, no meio da pandemia. Falei para ela, já estou aqui, a decisão não é minha, a decisão é nossa. Dá pra gente ficar, dá pra gente trabalhar aqui por um tempo, até mesmo morar futuramente, as crianças estudarem. Ela falou, aonde você for, eu vou com você. Se um dia a gente precisar morar debaixo da ponte, eu vou com você. Hoje está tendo a oportunidade de a gente ir para a Europa. Ela falou, você fala o que eu tenho que fazer, eu faço e nós vamos. Legal. E hoje nós temos, pela graça de Deus, minha esposa foi comigo para a Europa, a gente migrou para a Europa. Né? Ela tem, graças a Deus, uma facilidade de aprender as coisas. Ela fala melhor do que eu, os outros idiomas, mas tem vergonha de falar. Ela morre de vergonha. A gente conseguiu, pelo mérito da minha esposa, por esse companheirismo que a gente tem, por ela saber... Eu não falo que ela tem que saber o lugar dela, porque o homem tem que se pôr no lugar dele. O homem não deve alterar a voz para uma mulher em forma alguma. Sim. Tô dentro da minha casa. Discussão existe. Mas o homem tem que entender que ele tem um cromossomos, né, que dá uma grande diferença em cima da mulher. A força bruta e tudo. Então, o timbre de voz. Exatamente. Então, assim, a gente abriu a empresa, começamos a trabalhar lá. Ela arregaçou a manga comigo.
correu fazer. Hoje a gente tem uma empresa lá, não é gigante, é uma empresa pequena, né? Mas a gente tem uma empresa lá que cuida, faz gestão dos atletas profissionais, abriu caminho para mandar os atletas morarem lá, trabalharem lá. E todo esse sucesso, como eu falei para vocês aqui no bastidores, do que eu sou hoje como empresário, primeiramente eu devo a Deus. Sempre. Segundamente a minha esposa. Porque em tudo que eu faço, essa mulher entra. Uhum. Vou contar aqui, tá? Muitas pessoas não sabem. Em 2020, eu passei por um processo. Quando começou a pandemia, eu estava fora do Brasil. Eu fiquei preso na Argentina porque houve todos aqueles problemas de repatriamento e tal. Uhum. Ela trabalhava ainda numa empresa, uma multinacional. Ela fez o acerto na empresa para pagar a minha passagem para mim voltar. Nossa. Voltei de lá. A gente não sabia como ia se manter, porque eu vivo totalmente do esporte. Ela fez o acerto da empresa para mim poder voltar para o Brasil, porque ninguém sabia o que ia acontecer com a pandemia. Começo de pandemia, lá para o dia 20 de março, tal, era o último voo saindo da Argentina para o Brasil, né? E não permitiam, a gente tem uma filial lá, eu não podia ficar por ser estrangeiro, era decreto nacional, todos os estrangeiros deveriam voltar. Ela fez, eu voltei. Passado o tempo, a gente, como toda empresa que trabalha com esporte, teve um problema muito grande com o investimento que a gente tinha feito, porque a gente perdeu, né? Fechou as academias, a primeira coisa que foi fechada foi as academias, né? Eu passei mal e dei entrada no hospital com começo de infarto. Eu vi a minha esposa, junto com meu irmão, ela ali parada no canto, fazendo as orações dela, chorando. E quando eu passei ali, passando com a maca, os médicos me socorrendo, eu fiz um voto com Deus. Eu falei que enquanto Deus permitisse eu ficar aqui na Terra, eu nunca mais iria, digamos assim, agir de forma errada com a minha esposa, né? Vou pôr em aberto. Não sigo mulheres que não são nossos amigos, não acho errado, tá? São poucas, e das pessoas que eu sigo, mulheres que não são amigas dela, ela sabe quem é, a fulana é minha amiga desde a infância, ciclana é minha amiga desde a infância, não tenho o hábito de conversa com aluna por fora. Fiz alguns votos com Deus mediante a isso, e vou falar para vocês, o nosso matrimônio melhorou. Que legal. Já era bom, melhorou de uma forma gigante. Então, eu devo tudo como empresário, desde quando a gente começou a namorar, a casar, primeiramente a Deus e a minha esposa, que em tudo me alicerça. Se hoje eu consigo ter uma liberdade de cumprir uma agenda de reuniões, de estar fora do Brasil, de eu poder ficar fora, é porque eu tenho uma mulher, quando eu falo por detrás de mim, né, que tá assim, ó, quando eu começo a esmorecer, ela vem, ela dá um tapa na minha costa, dá um tapa no bumbum, levanta a cabeça, lembra de onde Deus nos tirou, lembra de onde Deus te tirou, olha da obra que Deus fez na tua vida, olha o homem que você é, então corre e vai fazer. Então, assim, tudo que eu tenho, já falei isso 1000 vezes para você, falo ao vivo, vai ficar aqui registrado pro pessoal, eu devo a essa mulher, que é uma mulher maravilhosa. Maravilha. Uau. Você levantou um ponto aí que é muito importante. Adriano, por exemplo, né, muitos casamentos, relacionamentos, não só casamento, relacionamento, namoro, noivado, casamento, termina hoje justamente por essa porta aberta, né? Hoje a informação está na palma da nossa mão. E a gente tem ali as redes sociais, então, por exemplo, falar um exemplo, né? Não que eu faça, tá? Um exemplo qualquer. Eu entro aqui na rede social, começo a ver uma mulher de biquíni, aí eu vejo a segunda, eu vejo a terceira, e se o meu relacionamento não tá lá aquelas coisas, né, da terceira, pode vir para uma conversa com uma amiga, entre aspas, essa conversa com uma amiga pode vir por algo mais forte, e dali eu tô colocando a minha relação em risco. Né? Família, né? Então, isso que você trouxe aqui é muito legal. Né? Talvez você que está assistindo aí esse nosso bate-papo aqui, abertura, né? Não dá abertura para isso, né? Se você preza pelo seu relacionamento, pela tua família, não dê abertura para isso. Segue o exemplo que ele falou aqui, que é importantíssimo, né? Com certeza, Van. Olha, o casamento, eu costumo dizer que o casamento não dá certo do nada. Ele dá certo se o casal faz dar certo. Tá? Dificuldades existem. É legal de ter os dois aqui hoje. A gente percebe que eles são um casal normal, assim como qualquer um. Exatamente, mas eles tiveram dificuldades, tiveram que se readaptar, se redescobrir, firmar novos acordos. Como ele disse que ele, no momento da dificuldade, ele prometeu, jurou, né, que ia fazer diferente, ia fazer talvez para outro caminho, ajustar, usou ferramentas, se modificou. Então, isso que faz o casamento ser duradouro e ele ser bom. A gente se dedicar, cada um no seu papel, assim como a Letícia também se doou e se dedica diariamente a esse casamento, porque a construção é feita diária, né? Não é projetar para daqui 10, 20 anos, você tem que projetar hoje, né? O ajudar hoje, ou construir laços, né, emocionais agora. Aí sim o seu casamento é fortalecido. Olha, foi uma grande, a gente está
indo para o final, infelizmente. Eu tenho Mas uma ainda tenho pergunta pergunta. Eu tenho mais uma pergunta para o Também Renato. tenho mais uma. Vamos Vai lá, vou correr com o primeiro. tempo Vai. aqui, ó. 2 ou 1. A pergunta serve pros dois, tá? Você responde, depois você responde, tá bom? Quando você olha pra tua esposa, pra Letícia, o que te deixa orgulhoso? A esposa, a mulher que ela é, empreendedora, a forma como ela lida com todas as situações, principalmente da família, né? Eu falo que antes dela gerar o Samuel, ela já era mãe, porque ela trata o Davi como filho. Então, Davi é o seu filho. é o meu filho do primeiro casamento. Qual a idade dele? 10 anos. 10 anos. Então, o Davi, tudo que ela vai fazer é relacionado ao Davi. Tudo que nós iríamos fazer é relacionado com o Davi primeiro. Então, a gente vai comprar roupa, primeiro o Davi. A gente vai passear, tem que ver se dá na agenda para levar o Davi. Vai fazer uma festa. Então, a doação dela como mulher, como filha, como mãe, é a coisa mais linda que eu já vivenciei num relacionamento. E você, Legal. o que te deixa orgulhoso quando você olha pro seu... Com certeza a determinação dele. Ele é a pessoa mais determinada que eu já vi na minha vida. Quando ele coloca que ele vai fazer uma coisa, ele coloca essa ideia na cabeça. Eu costumo dizer que é mais fácil tirar a cabeça do que a ideia. Então ele vai atrás. Mesmo Legal. que a primeira vez não dê certo, ele vai na Mesmo segunda, que não dê terceira. certo, ele tenta de novo. Mesmo que todo mundo fale que não vai dar certo, ele fala, não, eu vou fazer dar certo. Ah, não tenho meio, eu vou criar o meio para fazer dar certo. E, inclusive, o que ele falou da gente ir para a Europa, todo mundo dava risada, sabe? Falava, imagina, o Renato é louco. O Renato tá falando bobagem, sabe? Desses Tá falando que eu gosto, né? asneiras. Tô falando E- Os doidos. E aí entra a confiança, porque eu tenho uma confiança, assim, nele surreal. Eu falava, não, se ele tá falando que ele vai fazer, ele vai fazer. Legal. Eu acredito que ele vai fazer. E aí todo mundo viu com os próprios olhos, inclusive em uma homenagem na Câmara Municipal, no meu discurso eu falei, o que você falava que ia fazer, você fez, diante de todos os olhos. Todo mundo viu com os próprios olhos. Então, a determinação dele é algo, assim, surreal. É o que eu mais admiro nele, com certeza. Nossa, bacana. A minha pergunta é mais forte, hein, Ivan? Vou começar com a Letícia e depois eu vou para o Renato. Talvez não faça sentido essa pergunta, tá? Mas eu vou tentar ajudar aí vocês. Você consegue analisar hoje a sua relação, o seu casamento? Como que é o seu casamento? O que ele te traz no âmbito sentimental, emocional? Você acredita que ele seja um casamento de paz, de felicidade, de luz? Ou você acredita, ou algum momento dói alguma coisa? Você tem uma sensação de angústia? Ou dói qualquer situação? Ou você, na balança do equilíbrio, você vê mais coisas positivas do que negativas? Sem dúvida positiva. O nosso casamento hoje, assim, é o meu porto seguro, sabe? É onde Legal. eu encontro paz, onde eu me encontrei, principalmente, né? Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, muito insegura. Inclusive, para estar aqui conversando com vocês, eu tô assim por dentro, Legal. tremendo todinha. E ele sempre me apoia. Ele fala, olha, você fala super bem, você tem que investir nisso, sabe? É Você verdade. tem que... Você é Legal. super comunicativa. Então, ele tá sempre me apoiando, sempre me colocando para cima. Então, assim, o nosso casamento, para mim, hoje é algo Resumindo, ele te maravilhoso. traz paz Com certeza, Paz. com Tá. certeza. Olha esse sorriso. e prosperidade, né? Você também é a Eu mesma me coisa, encontrei Renato? dentro do casamento. Eu vou Te falar... traz muita paz o casamento? Eu não tive, já falei uma vez, não tive uma base familiar. Então, Então, uma referência Uma do que era um referência. casamento Não tive. legal. não tive... eu aprendi a ser filho com os meus sogros, né? Meu sogro, minha sogra me ensinaram a ser filho, né? Com a Letícia, dentro da minha casa, todo mundo que me conhece como lutador tem uma referência. Não é do bad boy, mas é do cara que não arregava pra ninguém. O cara que não abaixava a cabeça pra ninguém, um cara que não demonstrava sentimento, frio, né? Se precisasse lutar, fazer 2, 3, 4 lutas no dia eu fazia, não tinha problema nenhum. Só que o meu casamento me trouxe algo que dinheiro no mundo não paga. De forma nenhuma. O casamento com a Letícia me trouxe um encontro de identidade. Legal. Eu aprendi a ser filho. Imagine um cara que saiu de casa com 12 anos de idade, que se vira desde sempre sozinho, né? Todas as coisas... Hoje eu tenho... A minha esposa tem o nosso nicho, né? Ela, olhe, sem brincadeira, sem vergonha, enchendo os restaurantes, ela, tá o garfo. Ó, você come assim, faz assim. Eu ia pedir até hoje. Hoje eu não tenho problema de falar na câmera, não tenho problema de dar entrevista, não tenho problema em lugar nenhum. Mas algumas coisas devido à minha criação, à minha vida, eu era retraído. Então ela sempre teve paciência em me ensinar a fazer coisas que eu não sabia. E conversar,
né? O ato hoje de eu conviver, de eu ter um convívio com meu pai biológico e uma relação com a minha mãe, né? Hoje isso é uma relação saudável, digamos assim, foi porque ela me trouxe paz. Eu posso estar eu posso estar naquela loucura, ela vem, ela faz assim, calma, amor, vem cá. Né? Nós não temos vergonha de perto das crianças de beijar, se abraçar, de abraçar os filhos, né? De brincar, de falar. Então, o meu casamento hoje, assim como ela falou, Porto Seguro, não é somente o meu Porto Seguro. É a maior riqueza, a maior benção que eu tenho na vida. Eu posso perder carro, eu posso perder casa, eu posso perder o que for. Mas se eu perder a minha esposa, o meu casamento... todo mundo fala os filhos. Não, primeiro a esposa, porque os filhos vão crescer. Sim. Os filhos crescem, os filhos não são nossos. Deles, a gente vai continuar. Eu ouvi isso, uma pregação muito tempo atrás. Verdade. Né? Preserve mais a tua esposa do que o filho. Cuide do filho, seja o melhor, seja o bom pastor para o filho, mas preserve a tua esposa. Então, hoje, se eu perder minha esposa hoje, eu perco o meu mundo. Você não é cristão, você não crê em Deus? Creio, mas estamos falando materialmente, de algo que é palpável, algo que toca, algo que você pode sentir. Então, assim, ela é a base, ela e a nossa família é a base de tudo. É uma paz indiscutível, tá? Bacana. Você viu isso? Paz. Os bom. dois responderam paz. Van, eu só vou, antes da gente ir para o final, que o Van daqui a pouco vai encerrar, eu vou... Na verdade, quem costuma fazer as historinhas é o Van, né? As historinhas do Van. Isso. Só que hoje vai ser as historinhas da Dri. Eita. Tá? Eu vou contar uma historinha breve aqui, rápida. Na verdade, é uma história... Não, é um atendimento que eu fiz há algum tempo atrás, de uma mulher. Eu não vou dizer paciente, que eu detesto o termo paciente, gente. Eu falo uma mulher que eu prestei consultoria, tá? Ela tinha alguns problemas, algumas dificuldades que nem ela sabia identificar dentro do relacionamento dela, no casamento. Então, eu fiz algumas perguntas para ela. Perguntas que a gente costuma fazer como consultora, porque a resposta não é minha, né? Não sou eu, ela que tem que achar a resposta. Então, eu perguntei para ela, tá, como que é a sua relação? Ela contou. Falei, quais os pontos positivos, os pontos negativos? Ela contou. Falei, dentro de tudo isso que eu te perguntei, você consegue fazer uma análise hoje de como está o seu casamento? E ela dizia para mim, não consigo. Eu falei, mas como não consegue? Eu falei, você consegue, você apenas não quer ver. Ela, não consigo identificar se eu estou bem ou se eu estou mal, ou se meu casamento é bom ou se é ruim. Eu falei, você consegue. Eu vou te fazer outras perguntas. Eu falei assim, o seu casamento dói? Em algum momento dói? Ela ficou calada. Aí, falei, em algum momento ele te traz dor? Ela não respondia. Falei, tá vendo? Você sabe a resposta. Então, engraçado, né? A reflexão disso tudo é o seguinte, o casamento não pode existir dor. Se existe dor, não tem casamento, gente. O casamento tem que existir coisas boas, positivas, como que vocês acabaram, por isso que eu fiz essa pergunta para vocês. O que o casamento traz para vocês? Paz, amor, né, estrutura, ela te ajuda a te estruturar, né, te trouxe uma estrutura familiar. Então, o casamento não pode existir dor. Então, fica a dica, se você está passando por alguma situação, se você fizer essa análise do casamento, mas o meu tem dor, e agora? Acabou? Vou terminar? Não estou dizendo isso, Van. Não saia de casa agora, neste momento, abandone tudo. Mas tente, sim, lutar pelo seu casamento, tirar a dor dele. Tira a dor. Deixa só as coisas boas. Se mesmo assim não der certo, tudo bem. Tudo bem, não tem problema. Você pode analisar o que você quer para você, tá? Só você pode. Exatamente isso. Caramba, foi muito legal. E olha, fechou com chave de ouro, hein? Obrigado, Van. Fechou com chave de ouro, muito bom. Eu não sabia que ela ia falar sobre isso aqui. A gente não combinou esse final, mas sensacional. E você é uma grande mentora, uma mulher aí que sempre está disposta a ajudar outras também. Então, você já sabe que tem aqui na descrição do vídeo aqui embaixo, a gente tem tudo aqui sobre o Instituto Glency, o que nós podemos fazer por você, mulher. E um dia, se você chegar até aqui, eu espero que você venha, você vai conhecer a Adriana Mazaron de perto, vai ver o poder dessa mulher, o que ela pode revolucionar na sua vida, tá? E nós vamos chegando aqui ao final. Antes de eu me despedir aqui, eu quero te pedir um favor. Pega o link desse nosso podcast de hoje e manda para um casal amigo seu, tá? Pô, Van, mas que casal que eu vou mandar? Esse aí que veio na tua mente agora. Porque a gente não sabe, na verdade, se alguém está passando algum problema, né? Vamos supor que nós somos amigos, que a gente sai para comer uma pizza, a gente vai treinar e tal, mas lá dentro de casa
pode ser que o pau tá quebrando e eu não a tenho gente coragem não tem. de contar. compartilhar com alguém. Talvez com as declarações do Renato, com as declarações da esposa dele, né? Tudo que eles falaram aqui, se você mandar isso para alguém e alguém assistir, vai falar, caramba, meu casamento tava indo pro buraco. Mas olha o exemplo que eu tenho desse casal que falou ali por alguns minutos. Sensacional. Que pode dar certo, que deu certo, né? Exatamente isso. Vou seguir, vou respeitar, vou parar de curtir tal coisa, vou parar de seguir a mulher bonitinha, um homem bonitão e focar aqui no meu relacionamento. Então, parabéns aí para vocês, tá? Eu vou me despedindo aqui, a Adriana vai se despedir também, e eles também. E assiste a esse vídeo. Não esquecem, deixa aquele CCC, o curte, comenta e compartilha. E até a próxima. Tchau, tchau. Claro, Van, obrigada a presença da Letícia, do Renato. Vou passar a bola para eles também se despedir. Desde já agradeço toda a experiência, todo o conteúdo que vocês trouxeram aqui. Para a gente também, que aprende sempre um pouquinho com os convidados, mas para o pessoal que está em casa, que garanto que vão tirar uma boa estrutura, um bom conteúdo disso tudo para levar para a vida deles também. E parabéns pela linda família que vocês construíram. Que eu falo construíram, porque é construção mesmo. Tudo é construção nessa vida, né? Desde um prédio, a gente começa com o alicerce, com a base, para se tornar um grande edifício, né? Então, o casamento é isso. Quando a gente chega num nível do casamento como vocês estão, dessa cumplicidade, tudo, você vê o quanto deu certo começar lá com a base, né, bonita, sólida, para se tornar esse lindo casamento. Obrigada, estamos à disposição, sempre abertos aqui. Parabéns pelo seu projeto, que ele é lindíssimo também, tá? E depois a gente vai deixar aqui também na descrição o seu instituto, o trabalho de vocês, tá bom? Letícia, obrigada, viu? Obrigado, Renato. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Foi muito gostoso compartilhar um pouquinho do nosso relacionamento, do nosso casamento. E é isso, resumindo de tudo isso, conversem, né, com seus companheiros, confiem, respeitem e vai dar tudo certo. Obrigada, gente. Renato. Agradecemos a abertura para a gente contar um pouquinho da nossa história, né, em resumo, assim como minha esposa fez. O casamento tem altos e baixos. Na base da conversa, você passa por tudo. Exato. A única coisa que a gente não consegue passar é a morte, porque ela é inevitável. É a única coisa na vida que a gente não consegue contornar, consegue passar. As demais, com uma boa conversa, companheirismo, supera tudo. Valeu, pessoal. Obrigadão. Obrigada, Valeu, gente. gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima. Beijo. Tchau.